Olá, seja bem-vindo ao Pode Prosear, o podcast da Record Goiás. Eu sou Jaqueline Mendonça e hoje eu vou apresentar esse programa super especial com um tema muito delicado. Nós estamos em maio, mês das mães, muitas mães estão comemorando, mas tem muitas mãezinhas que estão tristes pelo luto de ter perdido um filho ou uma criança, um bebê, um adolescente. Para a mãe, não tem isso de idade. E a gente vai tocar nesse assunto. E vai ser um bate-papo muito especial e importante. Nós estamos recebendo aqui a Ludmila Faria Ferreira, coordenadora da Humanização do Luto Parental de Goiás e coordenadora da comissão da campanha Maio Furta Cor em Goiás. Eu já sei, Ludmila, muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu já sei que esse trabalho é fenomenal no mundo inteiro. Em Goiás está há 5 anos e eu preciso que você me explique sobre o Maio Furta Cor. Bom, seja bem-vinda. Obrigada. O Maio Furta Cor é uma campanha que nasceu durante a pandemia e ela é uma campanha comunitária que ela é sobre a conscientização da sociedade sobre a saúde mental materna. Então, nós começamos pequenas, falando sobre a importância da saúde mental materna. Hoje, nós estamos no Brasil todo, em mais de 17 países, nós temos mais de 100 leis municipais aprovadas sobre a campanha, que a gente fala sobre política pública de assistência, integridade a essas mães, e o nosso lema é que a saúde mental é um direito de todos e quem cuida de quem cuida. Esse projeto abrange quais tipos de mãe? Só que perdeu o bebê, um filho, uma criança, um adulto? Não, ele é para toda a maternidade, então é para mães que perderam bebês, para mães solo, mães encarceradas, mães adolescentes, mães que não gestaram. Ele é para maternidade e existem todos os tipos de maternidade. Por isso o nome Furta Cor, porque a Furta Cor significa que não é só de uma cor, depende da maneira que você olha. Então, por isso que a campanha é no mês das mães e tem o nome Furta Cor. No passado a gente tinha ideia, né, que a mãe é soberana, a mãe maravilhosa, ela trabalha, ela estuda, ela cuida de casa, mas a gente viu que isso não deu muito certo. Muitas estão sofrendo, muitas adoeceram, muitas não estão nem aqui porque se sobrecarregaram muito com essa responsabilidade. Às vezes tinha marido, mas era a mãe sozinha e ela cuidava de tudo, e isso não deu muito certo. Hoje a gente vê a mulher e a mãe como um ser humano, não como um ser sobrenatural. A campanha é exatamente sobre isso, é para falar sobre a maternidade real, que dentro da maternidade, no mesmo dia, a mãe vive a alegria, a exaustão, o medo, a culpa. Infelizmente, tudo isso é invisibilizado na sociedade. Então, essa campanha traz à luz a sobrecarga materna, que é aquela mãe que tem 3 turnos, cuida da casa, trabalha fora, cuida de outras coisas da família, às vezes muito filho, mulheres muito vulneráveis socioeconomicamente. Então, essa campanha é justamente para falar sobre isso, sobre a importância da saúde mental dessas mulheres, para tirar o estigma de Mulher Maravilha. Que ela não existe. Que ela não existe. É só um personagem. E a gente vê depois aí muitas pessoas sofrendo. E vem cá, essa mulher, uma mãe solo, por exemplo, ela tem a certeza que ela está só. Como que ela pode pedir ajuda para esse projeto? Então, o que esse projeto ele preconiza? Que sem políticas públicas de assistência, essa mãe solo, ela não consegue dar conta da sobrecarga da maternidade, porque geralmente a mãe solo, ela não tem uma rede de apoio. Então, essa campanha, ela visibiliza que as pessoas comecem a criar uma rede de apoio para essa mãe, mesmo que ela não faça parte dessa família. Então, acesso a creches, a programas que deem para essa mãe a oportunidade de trabalho, melhorar a questão da licença materna. Então, a campanha Maio Furta Cor, ela visibiliza, mostrar para a sociedade que as mães não podem estar sozinhas. Essa campanha, ela é plena durante todo o ano ou só em maio? As nossas ações, elas acontecem durante todo o ano, principalmente aquilo que está baseado na busca de aprovação da legislação. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós conseguimos isso em 2023, o mês de maio é estabelecido o mês da campanha Maio Furta Cor. Então, durante esse mês, a gente centraliza a campanha para que a sociedade possa entender do que nós estamos falando, mas ela acontece o ano inteiro. Mas existe uma sede onde as pessoas podem ir procurar ajuda? Não, não existe uma sede, existe uma representação estadual, né? Nós temos aqui em Goiânia isso, que é essa coordenação que eu faço parte, e as pessoas podem entrar em contato através das redes sociais. Aqui em Goiânia, chama Onda Furta Cor Goiânia.
E aí ela entra em contato, como é que vai ser esse primeiro contato? E aí ela pessoal? entra em contato conosco para saber, por exemplo, é uma mãe que está adoecida mentalmente, onde ela pode buscar apoio, onde ela pode buscar atendimento, e nós conseguimos direcionar essas mulheres. Se essa mulher não percebeu que ela precisa de ajuda, um terceiro pode entrar em contato com vocês? Um terceiro pode entrar em contato conosco. Por isso que as nossas ações acontecem dentro da maternidade. A gente tem um simpósio que acontece dentro da maternidade. Esse final de semana, nós teremos amanhã uma caminhada na Ricardo Paranhos, em parceria com o Batalhão Maria da Penha, que vai falar também sobre a questão da violência doméstica. Nós temos amanhã também um plantio no Bosque dos Anjos para as mães que já passaram por algum tipo de perda gestacional, neonatal, infantil, para que elas possam, de alguma maneira, representar essa maternidade. Então, essas mulheres, elas podem buscar apoio de várias formas dentro do movimento. Como que funciona o Bosque dos Anjos? É um local real? O Bosque dos Anjos, ele fica dentro do Parque Nova Esperança. Hoje nós temos mais de 300 árvores plantadas. 3 vezes no ano a gente abre plantio para essas mães. Então, ela entra em contato conosco, ela participa desse dia do plantio e ela vai plantar uma árvore em homenagem ao bebê, ao filho que ela perdeu. E ela acompanha esse crescimento. Nós fazemos ações lá 3 vezes ao ano. O bosque é lindo, o plantio é maravilhoso e elas se sentem representadas. A gente fala que é uma maneira de ver uma vida crescendo que não é aquela que ela gostaria. Ah, então a mãe que perdeu um filho, ela pode plantar uma árvore simbolizando ali o bebê, exatamente. O bebê. São plantios de árvores nativas, a maioria são ipês. A gente tem o bosque há 5 anos. E a gente tem ipês gigantescos que já floriram. Então, assim, esse ano a gente está pensando em fazer rodas de conversas com essas mães lá. O bosque é maravilhoso. Dizem que em relação a luto, né, você não pode nem chegar, dependendo do conselho, pode magoar. Tem tudo um sistema. Vocês também dão esse apoio para a família, para poder ajudar a passar por esse momento difícil? Sim, o movimento de humanização do luto parental aqui de Goiás, ele faz esse acolhimento a essas famílias, porque o luto materno, ele não é nem nominável, não existe um nome. É uma pessoa que perde cônjuge, ela fica viúva. Quando você perde os pais, você fica órfão, e os pais e mães que perdem filhos não têm nome. A maior dor que eu passei na minha vida foi perder a minha mãe. E aí eu sempre falo, eu sempre escuto. Não queira conhecer a dor de enterrar um filho. Diz que é maior do que perder um pai e uma mãe. Então, a gente tem um problema muito grave na nossa sociedade. A gente tem mulheres que não tem nenhum nome para a dor delas. Exatamente, é uma dor muito invisibilizada, essa maternidade é invisibilizada. E recentemente, eu até quero falar sobre isso, que nós tivemos um ganho gigantesco. Eu faço parte desse movimento, que nós tivemos aprovada a Política Nacional de Humanização do Luto Materno no mês passado, no dia 8 de abril. Então, agora nós teremos uma política de assistência a essas mulheres, que irão incluir hospital, família, atendimento psicológico, treinamento aos profissionais de saúde para atender essas mulheres nesse momento. A gente não tinha isso no Brasil, então não se sabia o que poderia fazer. As crianças que nascem natimortas, elas não poderiam ser registradas com o nome, então agora com a lei elas poderão. Então, assim, a gente teve um ganho gigantesco para dar visibilidade a essa maternidade. Então, se depender do Maio Furtacor, aquele ditado popular, né, que diz que quando um filho morre, a mãe morre junto, depender de vocês, ela não vai morrer. De jeito nenhum. Se depender de nós e das nossas ações, ela será acolhida, essa maternidade será reconhecida e ela vai poder falar desse filho em todos os lugares que ela for. Falar à vontade, sem ninguém reclamar. Exatamente, sem ninguém falar para ela, para de falar com isso, logo você tem outro. E não é isso que ela quer ouvir, né? Ela quer falar sobre aquele filho. O Maio Furtacor, ele dá liberdade sobre a saúde mental materna, para que essas mulheres possam falar sobre tudo aquilo que é relacionado à maternidade e às dores da maternidade. E o que dói, talvez, seja que, neste momento, a família que poderia dar todo um amparo já cansa do assunto, já deixa a pessoa lá e ela continua. Então, é muito legal esse trabalho de vocês. Então, tem uma outra expressão que diz que todo curador já foi ferido, uma coisa assim. Então, a pessoa que já passou por isso e se sente curada também pode colaborar no projeto para ajudar outras mães? Também. O que nós queremos é que as pessoas queiram participar dos nossos movimentos, das nossas coordenações. Aquela pessoa que já passou por essa dor, ela tem uma maior visibilidade daquilo que nós precisamos. Então, geralmente, essas pessoas são que se associam, né, aos nossos movimentos. Mas não significa que outras pessoas não possam fazer isso. Por isso que a campanha
do Maio Furta-Cor, ela é apartidária, ela é democrática, ela não tem fins lucrativos para que todas as pessoas possam participar. A reunião de vocês acontece todos os meses? Como é? A gente tem encontros só da coordenação mesmo para saber quais são as ações, mas efetivamente as ações presenciais que as pessoas podem participar, elas ocorrem só no mês de maio. Visita domiciliar vocês fazem? Se for dentro do movimento de humanização, a gente pode fazer. Eu sei que tem muitas mães que têm muito orgulho de ser mãe, que conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, talvez nem saiba que esteja doente, né? Exatamente. O adoecimento mental, às vezes, ele não é visível a nós, né? Provavelmente as pessoas que estão próximas têm uma melhor visão do que possa estar acontecendo, principalmente dentro da maternidade, porque nós carregamos uma culpa imensa. Aquela frase que fala, nasce uma mãe, nasce a culpa, ela é verdadeira. Então, acaba que você não enxerga que você está adoecida mentalmente. Como identificar essa doença? Em si próprio, ou alguém da família falar, olha, fulana, você precisa de ajuda? Mudança de hábitos, sinais de tristeza, não querendo socializar com as pessoas, diminuição da alimentação, perda de peso. Depois da pandemia, teve uma piora? Bastante, por isso que esse movimento nasceu na pandemia. A pandemia fez com que o adoecimento mental fosse exacerbado. Então, em relação a isso, depois da pandemia, se identifica mais, mas se identifica também que houve um aumento. Esse podcast vai ser assistido por diversas pessoas, Brasil afora. Como que as pessoas em outras cidades podem descobrir se na região delas tem o Maio Furta-Cor? O Maio Furta-Cor, ele tem um site nacional que chama Maio Furta-Cor. Dentro do site, essas pessoas podem procurar os estaduais. Todos os estaduais, eles possuem uma rede social que começa com o nome Onda Furta-Cor e depois o nome da cidade ou estado correspondente. A gente está falando de mães, mas também tem pais muito amorosos, muito assim, que também estão vivendo o luto. Esses pais também podem procurar ajuda? Eles também podem procurar o movimento de humanização. Nós temos muitos pais que fazem o plantio, que participam das nossas ações. Em outubro, a gente tem um dia no bosque que chama Onda de Luz, que é um movimento internacional que os pais que passaram por essas perdas iluminam o mundo em homenagem a esses filhos. E nós iluminamos todas as árvores do bosque. Então, a gente tem muitos pais participando. Falei bebê, mas para as mães, para os pais, os filhos vão ser sempre crianças, sempre bebês. A pessoa que perdeu um filho já adulto também pode participar? Pode participar. O movimento, ele se refere ao luto parental, que é aquele da gestação até 5 anos de idade. Mas a gente abre ele a todo pai ou mãe que já passou pela perda. Então, nós temos árvores plantadas de filhos que foram falecidos, né, que foram perdidos ainda adultos. Se tiver o desejo de plantar, pode entrar em contato conosco. Olha que coisa linda. Ludmila Faria, me diz uma coisa, você veio para cá para falar de muitos aspectos, talvez eu não tenha tocado num ponto importante. Se você quiser falar, o microfone está aberto. Alguma coisa que eu não perguntei? Eu acho que o mais importante é o espaço para poder falar do assunto. O que a gente precisa é que a sociedade saiba da campanha, entenda a importância da campanha e que, após entender o que significa a campanha, ela consiga olhar com mais atenção para todas essas maternidades. Rede social para entrar em contato? Onda Furta-Cor, Goiânia, Humanização do Luto Parental GO. Então, são 2 perfis? São 2 perfis. O nome do primeiro? Onda Furta-Cor, Goiânia. Onda Furta-Cor, Goiânia.